Olá, eu me chamo Euriano e esse é mais um seminário que fala sobre os fundamentos da IBC, que fala sobre a igreja, sobre o movimento missional. Em outros vídeos já falamos sobre como se dá a aprendizagem aqui na igreja. Já falamos sobre a responsabilidade pessoal, sobre a aprendizagem relacional e sobre a prestação de contas, que são vivenciadas em 3 ambientes: no grande ajuntamento, no grupo de relacionamento e no GL, no grupo de liderança. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o grupo de liderança, o que é, como se forma e como funciona. Mas deixa eu voltar à fita e te explicar como chegamos nessa ideia de GL. Antes, os nossos grupos de relacionamento se chamavam pequeno grupo. E cada grupo possuía, além do líder, um aprendiz que, após a multiplicação, deveria assumir esse grupo pequeno. Nós identificamos uma necessidade nesse processo, que era ter uma formação para esse líder e esse aprendiz. Formação essa que não havia antes. E essa formação, ela deveria ir além de assumir um grupo, mas é formá-lo um líder influente onde quer que ele esteja. Um líder influente no seu trabalho, um líder influente na sociedade, um líder influente onde quer que ele seja, fazendo discípulos onde quer que ele esteja. E assim, quando nós mudamos de pequeno grupo para grupo de relacionamento, então surgiu o grupo de liderança. Mas aí vem a pergunta: o que é um GL? O que é esse grupo de liderança? É um grupo menor de pessoas do seu grupo de relacionamento que se encontra regularmente e desenvolve um relacionamento intencional de discipulado utilizando material de capacitação. Eu destaquei aqui algumas palavras nesse texto e eu queria falar um pouco delas. Então, vamos lá. Ele é um grupo menor de pessoas do seu grupo de relacionamento. Então, o grupo de liderança, ele não é formado por vários líderes, por líderes de grupos diferentes. Pelo contrário, ele é formado a partir do seu grupo de relacionamento. São pessoas que fazem parte do seu grupo de relacionamento. Mas ele é um grupo menor. Então, se o seu grupo de relacionamento, vamos supor que ele tem ali 15 pessoas, 20 pessoas, o seu grupo de liderança não é formado pelas 15 ou 20 pessoas, mas você escolhe algumas pessoas lá e aí forma aquele grupo que ele é menor. Ele se encontra regularmente, assim como o seu grupo de relacionamento ele tem, se encontra seja semanal ou quinzenal, o grupo de liderança também ele tem encontros regulares. Nós sugerimos aqui que esses encontros eles aconteçam de 15 em 15 dias, mas tem grupos que se reúnem mensalmente, mas é importante que haja uma regularidade. Ele desenvolve um relacionamento intencional de discipulado, porque essa é a ideia, é formar uma pessoa para além da liderança do grupo, mas é formar um discípulo para que ele venha frutificar onde quer que ele esteja. Então, é um relacionamento intencional de discipulado e nós utilizamos o material de capacitação. Material esse, inclusive, que você encontra no nosso site. E a gente vai falar um pouco mais detalhado sobre esse material, sobre esse guia, sobre todo esse conteúdo que a gente tem e que faz parte do grupo de liderança. A premissa do GL está no que Paulo disse a Timóteo. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. Ele diz assim: e as coisas que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar aos outros. Essa é a premissa. Para que a gente possa fazer esse discipulado, é de pessoa para pessoa. É muito mais do que um treinamento onde é ministrado para várias pessoas, mas é algo realmente bem pessoal, de pessoa para pessoa. O GL, ele não se dá numa sala de aula, ele não vai acontecer num grande auditório, não é para muitas pessoas. O GL, como eu já falei, ele acontece em um grupo menor de pessoas. O GL ele vai acontecer, ao invés de um formato de auditório, de sala, vai acontecer ao redor de uma mesa. São pessoas que fazem parte do seu grupo de relacionamento. Então, há uma certa intimidade ali. Recomendamos, inclusive, que seja um número ali de 4 a 10 pessoas, para que essa aprendizagem ela seja mais relacional, onde eles todos possam participar, onde possa haver partilha. Porque não é um professor ensinando alguma coisa. O líder não está ali como alguém que está treinando aquele grupo onde só ele fala, mas é um local de partilha, onde todos participam. O GL não visa apenas um crescimento bíblico e teológico. Isso faz parte, mas ele visa a transformação do líder em 4 áreas, que são
compromisso, caráter, competência e convivência. Nós teremos um vídeo que vai falar um pouco mais sobre essa abordagem aí dos 4 Cs. Tudo bem, eu até entendi o que é o GL, né, que são pessoas que fazem parte do meu GR, mas quem são? Como eu faço para selecionar essas pessoas? Aí aqui eu diria que a gente deve fazer algo que nós cristãos deveríamos fazer para tudo aquilo que a gente pensa, para todos os nossos planejamentos, para todas as nossas ações. O primeiro passo é a oração. É orar. Antes de escolher seus discípulos, Jesus ele dedicou um tempo em oração. Portanto, que tal a gente fazer que nem o nosso mestre? Dedicar um tempo em oração. Ore para que Deus lhe mostre quem são essas pessoas do seu grupo. Que Deus lhe dê discernimento para perceber quais aqueles que desejam crescer mais em sua jornada com Cristo. Então, isso é oração, é se colocar diante de Deus para que Ele ilumine, para que Ele mostre quem são essas pessoas. Não busque pessoas perfeitas e prontas. Esteja sensível à direção do Espírito. Assim como Samuel esteve sensível à voz de Deus quando escolheu Davi. Davi era o menos provável, ele era o improvável ali. Davi era o último ali e Deus direcionou para que fosse escolhido Davi. Então assim a gente deve também fazer, não busque pessoas perfeitas, pessoas prontas, mas deixe que o Espírito Santo possa te indicar quem são essas pessoas. Porque essas pessoas que nós iremos convidar, elas vão precisar ter 2 coisas aqui que são indispensáveis. A primeira é disposição. Será que ela está disposta a crescer na sua jornada pessoal com Cristo? Ela quer caminhar com outras pessoas? Essa pessoa ela quer aprender? Porque não adianta você chamar uma pessoa que não esteja disposta, que está ali só para lhe agradar, ou não, uma pessoa que não sabe dizer o não, então você convidou ela e disse, então eu tenho que participar, e aquilo ali vai acabar sendo enfadonho para essa pessoa não vai encarar aquilo ali muito mais como uma tarefa, como uma obrigação, e não vai sentir prazer em estar lá. Tem que ser uma pessoa que esteja disposta a caminhar com outras pessoas, que esteja disposta a abrir sua vida para poder partilhar, que queira aprender. E o segundo ponto é disponibilidade. Será que essa pessoa, por mais que ela esteja disposta, ela terá tempo para se dedicar? Porque ela pode estar disposta, ela quer aprender, ela quer abrir sua vida, ela quer crescer. Mas será que ela tem tempo para isso? Será que ela pode assumir alguns compromissos regulares de leituras, de exercícios, que você vai ver aqui mais à frente, que é necessário? Tem que ver, às vezes a pessoa está disposta, mas ela não está disponível. Ok. Mas como de fato acontece o GL? O que é feito lá? O que é lido? O que é discutido? Como acontece esse GL? A equipe de capacitação aqui da igreja desenvolveu um material que ele é composto de 7 módulos. São e-books, um material totalmente digital, onde você pode, além de ler, responder as questões que estão lá propostas dentro do próprio PDF. E, além disso, desse arquivo, ele também tem áudio, né? Ele funciona também como audiobook. Então, é um material bem bacana. Ele foi feito, esse formato, a gente chegou nele depois de fazer várias conversas, fazer várias entrevistas, fazer pesquisas com líderes, né? Com grupos. Testou bem o material para poder saber se de fato era isso. Você está vendo aí na tela, né? Então, um formato totalmente digital, a gente não tem nada impresso. O conteúdo desse material ele é o seguinte, tem aqui um gráfico aqui, queria mostrar aqui para vocês. Então, ele é dividido aqui em 7 módulos. O primeiro é um módulo de introdução. Então, a gente vai falar para que serve aquele material, vai falar esse tema, inclusive, que eu estou falando aqui com vocês, sobre o grupo de liderança, ele faz parte, ele é o encontro 2 do módulo de introdução. No módulo fundamentos, a gente vai bem para realmente os fundamentos da IBC. Quem é a IBC? Qual é a sua missão? Qual é a identidade, né? Identidade cristocêntrica, missional, multiplicadora. Vai falar sobre a questão da aprendizagem, que é a aprendizagem como é que se dá, né? Responsabilidade pessoal, aprendizagem relacional, prestação de contas. Vai falar sobre o mapa, que é um método que nós utilizamos para ter um encontro com Deus. Esse método é utilizado em tudo aquilo que a gente faz. Sobre os 4 Cs, como eu já falei aqui, caráter, competência,
compromisso, convivência. E nós entramos ali nos módulos, que são os módulos Bíblia, oração, equilíbrio, compaixão e influência. Então, a gente vai falar sobre isso, sobre a importância de ler a Bíblia, de meditar nela, vai descobrir algumas coisas, né? Tem algumas coisas interessantes sobre a Bíblia, né? Sobre a história da Bíblia. Enfim, tem todos esses módulos para a gente estudar. São 27 encontros no total. E esses encontros eles podem ser vivenciados de 1 ano a 2 anos, 2 anos e meio, vai depender da frequência do seu grupo, né? Tem grupos que se reúnem de 15 em 15 dias, então com um pouco mais de 1 ano ele consegue vivenciar esses 27 encontros. Outros não, vai precisar de um tempo maior. O importante é que haja, de fato, uma regularidade. E, na prática, esse GL ele acontece tanto dentro quanto fora do encontro. Mas como assim, dentro e fora do encontro? Antes do encontro, o participante ele deve ler o material proposto para aquele dia e responder às questões. Então, tem várias coisinhas lá para poder ele responder dentro do próprio material. Então, ele lê isso antes de ir para o encontro, ler e responde essas questões. Já no dia do encontro, é feita uma dinâmica de introdução. Aqui nessa imagem tem até, esse material vai junto lá, tem umas ideias, né, umas sugestões de como fazer essa dinâmica. Então, é feita uma dinâmica de introdução e, em seguida, é a partilha daquilo que foi respondido em casa. Então, aquilo que você já leu, aquilo que você já respondeu, naquele momento não é para ler de novo. Ali é um momento de você partilhar, levando em consideração a metodologia do mapa, respondendo as 2 perguntas do mapa. O que é que Deus está me dizendo? O que é que vou fazer a respeito? Tem um vídeo que fala só sobre o mapa, você pode ter mais acesso a isso. Então, o GL é um ambiente de prática do mapa, pois no material que você vê aqui na imagem, há um espaço dedicado só para isso, para você responder utilizando ali as perguntas do mapa. Acho que no cantinho ali dá para ver o que é que Deus está me dizendo, o que é que vou fazer a respeito. Então, ele é próprio para isso, para você utilizar a metodologia do mapa nele. Agora, como funciona o papel do líder nesse processo todo? É importante o líder, de fato, ele atentar para o seu papel, porque ele não está ali como um professor, ele não está ali para corrigir o que os alunos, né, escreveram e julgar as respostas das pessoas. Não é isso. O líder de GR ele tem um papel aqui bem significativo. São 6 pontos aqui que você precisa atentar para ver qual é o líder, qual é o papel desse líder. Primeiro, é facilitar o encontro do GL. Ele está ali muito mais como um facilitador. Ele vai organizar o encontro, ele vai ditar o ritmo, ele vai observar o tempo, porque como tem partilha, então alguém tem que controlar ali aquele tempo de partilha. Vai fazer com que as pessoas mantenham foco realmente naquilo que é para ser falado naquele dia. Então, se está falando sobre o módulo oração, então mantenha o foco sobre aquilo, sobre a questão da oração. Se o módulo é Bíblia, mantenha o foco sobre essa questão da Bíblia. O líder ele está ali também para dar acesso à sua vida. Ele está ali para ouvir outras pessoas. Ele vai além de se encontrar daquele encontro ali regular. Ele vai encontrar com os outros, né, fora, para bater um papo, para tomar um café, para viver vida na vida, para ter prestação de contas. O líder ele tem que ser vulnerável, porque ele tem que, essa confiança parte dele. Então, ele abre a sua vida, e ele abrindo a sua vida, os outros também vão ter a confiança para abrir a vida também e fazer como ele está fazendo, né? Essa questão, aprende vendo o líder fazer. O líder de GR, ele está ali para liderar o GR com os membros do seu GL. É importante que ele entenda isso, ele não precisa pastorear só, mas ele convida os membros do seu GL para pastorear junto, ele divide essa tarefa com todos eles. Então, às vezes, para bater alguém do seu GR está precisando de uma conversa, está precisando bater um papo, você pode indicar uma pessoa do seu GL. Talvez tem pessoas do seu GL muito mais até capacitadas do que você. Vamos supor que tem alguém do seu GR que está com um problema financeiro, mas tem alguém do seu GL que sabe lidar muito bem com finanças. Então, não seria você indica aquela pessoa do GL para poder estar junto, para apoiar. Então, o GL vai apoiar o líder nesse momento. O líder de GR ele encoraja as pessoas a buscarem a Deus. E aqui vem a questão das disciplinas espirituais. A gente falou um pouco sobre isso no seminário sobre responsabilidade pessoal. Então, você encoraja os membros, né, do seu GL, os membros do seu GR, a praticar as disciplinas espirituais. Bíblia, oração,
jejum, solitude. Tem várias disciplinas que ele incentiva os membros a praticarem. Ele vai dar o exemplo, né? Ele vai dar o seu exemplo para que as pessoas também sigam. Ele oferece apoio, ele dá todo o suporte, mas ele nunca irá fazer pelas pessoas. Ele dá o suporte necessário, ele dá a ajuda necessária, mas quem vai fazer é a pessoa, quem vai fazer é o discípulo, quem vai fazer é a pessoa que quer crescer, porque a pessoa ela precisa crescer em responsabilidade pessoal. Como eu disse, a gente já falou um pouco sobre isso no vídeo sobre responsabilidade pessoal. Você pode acompanhar lá. E o líder, ele encoraja a prática da prestação de contas e de feedback. Ele incentiva as pessoas a terem seus prestadores de conta. Mas o líder ele não vai ser o único prestador de contas de todo o grupo. Pelo contrário, assim como ele ajuda, ele chama pessoas do seu GL para pastorear os outros do seu GR, e assim ele divide os prestadores de contas entre o seu grupo. O líder vai ter o seu prestador de contas, vai ter pessoas prestando contas com ele, mas ele incentiva para que isso haja dentro de todo o grupo. É importante deixar claro que o GL é bem mais que formar um líder, mas é uma ajuda para as pessoas crescerem na jornada rumo à influência. Liderar um grupo, ele será apenas uma consequência, ele pode ou não acontecer. A pessoa, no final, ela pode ou não se tornar líder daquele grupo. Mas o mais importante é que esse discípulo ele avance pelo reino, fazendo novos discípulos. Liderar o grupo, como eu falei, é consequência. Mas ali, no final, ali terminou os módulos, os 27 encontros, o importante é que ele esteja preparado para onde quer que ele esteja, no seu trabalho, na vizinhança, onde quer que Deus o envie, ele esteja pronto para fazer novos discípulos. Discípulo fazendo discípulo. Para saber um pouco mais sobre isso, como eu falei lá no início, existe todos esses módulos, né, no formato de e-book. Então, esse você vai encontrar, o material do GL é uma introdução, o encontro 2, está aqui a capa dele, você encontra isso através do nosso site da IBC.